O cara do jantar intimista. O cara do jantar intimista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. O cara do jantar intimista, sempre na atividade, sempre frenético, sempre buscando as melhores pautas. O público é a nossa razão de existir. E as pautas palpitantes que tem por aí são nosso combustível maior rumo ao sucesso. Eu vinha dirigindo a unidade móvel logo há pouco e o pessoal da Rádio Grenal, um salve pro pessoal da Rádio Grenal, vinha comentando sobre a possibilidade do Tite, o Adenor Bach, treinar um dos dois clubes da nossa dupla Grenal, né? E aí o debate se desenrolava, eu sei que tem uma encheção de linguiça e tal, né? O pessoal tem que fazer aquela pauta render, já que não teve jogo nem ontem, nem anteontem, e é preciso incrementar o programa, né? E aí eles debatendo, seria um bom nome. E aí eu conjecturando, né? E pensando em mim, pensando em vocês. Isso não faz nenhum sentido, né? A gente está falando de um Adenor que participou pela dupla Grenal há quase 20 anos, né? No Grêmio, o grande título do Adenor no Grêmio foi a Copa do Brasil em 2001, né? Com uma escalação estelar, muitos bons jogadores, né? Dá uma olhadinha aí, ó. Esses nomes aqui que estavam sendo comandados pelo Adenor em 2001, naquela vitória em São Paulo, né? No jogo contra o Corinthians por 3-1. E no Inter ele ganhou a Copa Sul-Americana com o D'Alessandro, que acabou de deixar a direção do Internacional, alegando motivos pessoais, né? Dá uma olhada na escalação do Inter. Olha com calma. Tem alguma semelhança com o momento em que a dupla Grenal está vivendo? E tem alguma semelhança com quem o Tite era na época? Né? Porque principalmente no Grêmio, o Tite tinha vindo do Caxias, era um técnico emergente, em ascensão, era uma grande oportunidade profissional para ele. No Internacional já era um treinador mais afirmado, mas ainda assim era um momento maravilhoso na vida profissional do Adenor, né? E nas duas situações ele contou com um material humano maravilhoso. Ele teve a oportunidade de desempenhar um grande trabalho. Porque, sem clubismo, né? Não vai ninguém se iludir. Os grupos atuais de Inter e Grêmio são muito fracos. O Grêmio tem uma situação financeira um pouco melhor, ligeiramente melhor que a do Internacional. A do Internacional é horrível, é seríssima, é gravíssima. Se fosse sério o futebol brasileiro, talvez as duas equipes fossem à falência. E não adianta vir o Adenor, não adianta vir o Guardiola. Não tem o que seja feito se não tiver material humano. Ele não vai ganhar nada. Então assim, o Adenor não vir, o Adenor nem cogitar vir, ele está mais do que certo, ele está preservando a imagem dele, ele está preservando a marca dele, né? A marca Adenor está em jogo. Porque se ele vier para o Inter ou se ele vier para o Grêmio e fizer um mau trabalho, em 6 meses ele vai estar balançando no cargo, vão mandar ele para a rua, e daí ele não vai estar escolhendo o cargo, ele vai estar desempregado. É totalmente diferente. A situação do Adenor em relação a muitos técnicos é completamente diferente. Tanto que a gente sabe que ele teve uma proposta do Corinthians no ano passado, no começo do ano, e ele inventou uma história de doença, né? Pro Flamengo ele não estava doente, né? Ele fez a passagem dele pro Flamengo e pro Corinthians ele ficou doente. O que ele fez, né? Ele deu uma olhada na situação do Corinthians, viu que lá estava uma bagunça política, e ele resolveu não botar o nome dele lá, para não queimar uma ficha que daqui a pouco no futuro ele pode usar. Então assim, o Adenor está certíssimo em não cogitar aceitar uma proposta tanto para Grêmio quanto para Inter, ainda que ela seja hipotética. É um debate natimorto, é um debate infértil, né? Realmente só para encher pauta de final de dia. E outra, o Adenor faz muito bem em estar em casa, porque assim, na Série A do Campeonato Brasileiro tu tem 2, 3, quem sabe 4 clubes candidatos a ganhar alguma coisa. Palmeiras, Flamengo, Botafogo mais ou menos se ajeitar,
e o Cruzeiro correndo por fora. O resto é só para queimar o filme, passar vergonha, passar raiva. Agora demitiram o Mano. Por que demitiram o Mano? Eles queriam que o Mano fosse campeão brasileiro, como eu vi um colega comentarista aí dizendo. O nono lugar estava ruim para esse grupo aí, que ele recebeu contratações aí faz 3 meses, talvez, né? E contratações que tem algum renome, como o William, Marcos Rocha, mas também tem bastante idade. E as pessoas ficaram insatisfeitas com o trabalho do Mano. Eu acho o Mano um pouco ultrapassado, um pouco limitado, um pouco retranqueiro, mas acho injusto ele ter sido demitido. Mandaram ele embora porque queriam que ele jogasse futebol arte, que ele fosse o Brasil da Copa de 70. É inaceitável o tipo de maneira que o futebol brasileiro é pensado e executado. O Mano deveria ter ficado no Grêmio, ou pelo menos me parece injustificável a demissão dele, sendo que ele conseguiu manter o Grêmio na Série A, teve uma evolução no meio do campeonato quando recebeu peças melhores, e talvez fizesse um trabalho melhor se o Odorico, novo presidente do Grêmio, oferecesse para ele peças melhores ainda no começo de 2026. Aí quando chega na hora do filé, manda o cara embora. Não me parece bom. Então assim, a mensagem que fica é que o futebol do Rio Grande do Sul tem que ter pé no chão, tem que fazer contratações modestas, objetivas, pontuais, baseadas em avaliação e critérios objetivos de rendimento e de potencial dos jogadores. Parar de trazer jogador caro e já com idade para cá, fazer um futebol parecido com o Mirassol faz, né? Um futebol consciente dentro de critérios orçamentários, com jogadores que estão interessados, criando critérios de rendimento ao longo do ano. Se ganhar, ganha mais, se não ganhar, não ganha nada. E é isso aí. É um assunto palpitante, um assunto da moda, um assunto que vai morrer a semana que vem, porque o Tite não vem. Ele provavelmente não vai nem dizer não, ele vai se sentir ofendido por uma proposta, e tá certo ele. Não vai vir queimar o filme dele, né? Esse é o momento para técnicos que querem provar alguma coisa e que sejam capazes de fazer mais com menos. O Cara do Jantar Intimista tá com vocês, tá sempre com vocês, e é um patrocínio de... Coloque sua marca aqui. Clica no joinha, ativa o sininho, estamos juntos. Bolinho de café.